Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui da nossa Escola Átomos Cursos Preparatórios aqui para o canal Kevin Brutos, o Físico. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos, tá? Ciclo do hidrogênio, ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio. Para quem não sabe, são coisas que caem muito no Enem. Então, fique ligado e vamos nessa. Bom, os ciclos biogeoquímicos nós temos que entender sobre algumas situações. Nós já estudamos sobre ele esse ano e nós estamos repetindo esse estudo, porque sempre, em todo o Enem, tem os ciclos biogeoquímicos. É importante, por qual motivo? Tá frio, né? Vou aumentar a temperatura. Biogeoquímica. Bioquímica. Coloca assim, bioquímica. E aí, olha só, quando a gente estudou, eu passei muito rápido por cima, e aí acabou que a gente não conseguiu ter uma absorção muito legal. Então nós vamos... O que nós precisamos entender, né? Vocês viram, gente, como é que o material ficou bonitinho? Olha aí. Ficou legal, não ficou? Ficou bom? Vou comprar um negocinho pra pôr na sua boca. Olha só que legal. Eu já tenho um negocinho pra pôr na minha boca. Eu tenho arroz, tem feijão, tem carne, tem salada. Olha essa Luísa, mano. Ninguém tinha pensado nada, eu vou seguir. Olha essa Luísa. Não, mas olha a cara dela. Ninguém... Olha a cara dela. Ai, eu foi você que pensou. Não. Eu tava falando arroz, feijão, ela já tava morrendo a risada. Ô Luísa, a tua boca fala aquilo que o teu coração tá cheio, Luísa. Meu coração tá cheio de amor. Muito amor, né, Luísa? O que você entendeu? Você falou que tá cheio de comida. Eu falei assim, tá, porque você tá com bastante massa muscular. Eu pensei nisso. Aham. É? Por que que sua boca tá cheia? Que você engole comida? Ô, Pedro, você... Cala a boca. Quem que é que cala a boca. Continua. Você vai ver esse no vídeo? Não vou. Nem ferrando. Por que não, gente? A Carol merece. A Carol merece. Não, o vídeo cai. É putaria demais. Essa Luísa só pensa besteira, mano. Vamos despoluir sua mente, por favor? Deus, em nome de Jesus, coloque a sua mão na vida da nossa querida Luísa, que ela possa ser livre desses pensamentos livianos dela. Amém. Vamos lá então, gente. Ó, se eu tiver que mandar vocês calar a boca de novo, eu vou botar pra fora. Abre mais carinho que eu vou falar. Tô doido pra ir embora, né? Gente, todo ecossistema, ele tem os ciclos biológicos. Vamos começar pelo primeiro ciclo biológico que nós conhecemos. A gente está falando de ciclo biológico. Qual que foi o primeiro que existiu em tudo? O ciclo da água. Que foi como? Lembra? O mundo era um magma. Esse magma, ele estava ali, ó, soltando um monte de vapor e tal, tudo mais. E aí alguns meteoros, assim dizem algumas teorias, que alguns meteoros caíram com as partículas de águas congeladas, e essas águas congeladas elas começaram a fazer o quê? Evaporar, derreteram, evaporaram, e começou a ter a precipitação de chuva. Foi quando teve a primeira queda de temperatura no nosso planeta, né? Que não foi uma queda tão grande assim, mas foi uma queda assim bem considerável. Então, o primeiro ciclo biológico que aconteceu foi o ciclo da água, tá? Que foi o ciclo do hidrogênio. E como que ele funciona? Basicamente é a evaporação da água, né? Precipitação da chuva, aí cai nos lençóis freáticos, sofre um processo de filtração e volta para os rios, né? Mas isso aí foi um processo longo que foi acontecendo conforme foi passando o tempo, né? E os oceanos aí é onde está acumulado toda a parte de água do nosso planeta. Hoje a gente olha assim e fala assim, nossa, mas tem muita, né? Bom,
a partir do momento em que começou a ter água aqui, a gente não tem como definir que tanto de água que chegou, mas provavelmente o que pode ter sido acontecendo durante o processo de evolução do nosso planeta foi que quando chegou uma molécula de água, ela começou a entrar em osmose com outras partículas iguais e começou a se transformar os gases que nós já tínhamos aqui em água também. Então, assim, esse processo foi acontecendo conforme foi passando o tempo. Lembrando que isso é uma teoria e muito aceita também pela academia, né? No caso, quando eu falo academia, sobre o povo cientista. Mas, quando eu falo de ciclo biológico, a gente pode falar do ciclo da vida, por exemplo, né? Porque quando a gente fala bio, a gente está falando sobre vida. E quando a gente fala sobre a vida, nós estamos falando que ou uma planta ou um ser humano, ele nasce, cresce, reproduz e morre. E o ciclo retorna tudo de novo. Bom, o que é o ser humano? O ser humano nada mais é do que energia. Nós somos feitos de hidrogênio e carbono. Nós somos feitos de hidrocarbonetos, né? Esses hidrocarbonetos são as ligações carbônicas, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Essas ligações carbônicas, elas que nos dão a nossa sustentação, que dão o formato do nosso corpo, dos nossos olhos, do nosso cabelo, da nossa pele e tudo mais. E também as plantas também têm os ciclos de carbono também, elas têm os carbonos também ligados nela. E nós também precisamos também de um outro elemento para o ciclo da vida chamado de nitrogênio. É importante para a manutenção da vida na Terra. Então observe, eu falei sobre carbono, hidrogênio e nitro. Por quê? Para os seres que são heterótrofos como nós precisamos de ter esse tipo de alimento, e também os autótrofos, como por exemplo as plantas, também precisam de ter esses alimentos. Então, mas se as plantas são autótrofas, elas produzem o próprio alimento, né? Se elas são autótrofas, por que elas precisam da mesma coisa e elas são orgânicas? Elas são orgânicas porque são formadas por hidrocarbonetos. É diferente, por exemplo, da rocha, que também tem um ciclo. O ciclo que ela vira magma, de magma ela vai resfriando, vira uma montanha, ou tem tipo assim, o magma ele é expelido, e aí a terra vai compactando os sedimentos que já estão embaixo, e quando vai chegando perto do lençol freático, ele começa a aquecer, do lençol freático não, do manto da terra, ele começa a aquecer de novo, a lava derrete, tem todo esse ciclo da rocha também. Mas hoje nós vamos falar sobre os ciclos biológicos e químicos, que são os ciclos biogeoquímicos, né? Na visão geral, o que ele vai falar? No sistema, a energia flui de uma forma unidirecional. O que é uma forma unidirecional? Eloá. Vai, Eloá, vai, responde. Eu tava viajando. O que seria uma energia que flui de forma unidirecional? Não sabe? Sofia? Não sabe também? Eleren? O que seria a energia flui de forma unidirecional? Única direção. Nós estudamos sobre isso não tem muito tempo, que a gente estava falando sobre os seres vivos, que eles... Lembra que a gente corrigiu semana passada? Que quando a energia que é consumida nos primeiros ali animais que acabaram de comer aquele alimento, eles vão usar a energia de uma forma, né? Mas essa energia ela é acumulada, aumentada e transformada para os maiores, só que só segue em uma direção. Então a energia do primeiro, ela é multiplicada no segundo, que vai ser multiplicada no terceiro, e ela sempre vai aumentando para os próximos seres vivos. Por exemplo, vamos supor que uma rã precisa de comer, por exemplo, por dia 3 lagartas. Vai comer uma certa quantidade de proteínas, vai ter os alimentos, vai ter os óleos ali, né, no caso, a gordura, tudo mais, aí ele comeu. Só que daí um animal foi lá e comeu aquela rã. Aí esse animal comeu a rã, vamos supor que seja um porquinho, né, um porquinho da... Não, porco, aqueles... Javali, ou aqueles que tem aqui mesmo, que é o queixada, né? É o porco do mato que a gente fala. Aí ele foi lá e comeu a rã, porque o porco do mato ele é
Ele é carnívoro. Ele come tudo que vê pela frente. Aí foi lá, comeu a rã, comeu mais uma cobrinha ali e tal, se encheu. Mas ele teve que comer um pouco mais, não é? Aí do porco vem o ser humano. O ser humano precisa de comer quanto? Mais. Aí que tá. A gente come o porco inteiro? Não, a gente não precisa comer o porco inteiro, porque todo aquele alimento que o porquinho comeu virou nutriente no seu corpo. E a gente vai se alimentar do corpo dele. Ou seja, a energia, ela se multiplicou. Ou seja, eu não preciso comer, por exemplo, a metade do boi para falar que eu realmente comi o que eu precisava. Não, eu simplesmente preciso comer um pedaço do bife para falar assim, opa, legal, já estou satisfeito com a minha quantidade de proteína necessária. Por exemplo, quando você vai fazer uma dieta, a primeira coisa que é feita é o quê? Pesar numa balança. Você precisa pesar o alimento para poder fazer essa dieta. Por exemplo, eu vou comer 120 gramas de arroz, 50 gramas de feijão e 180 gramas de carne. Vai pesar tudo isso e tudo isso vai dar uma caloria necessária para a sua dieta que você está fazendo. E é importante vocês seguirem o passo a passo para que vocês realmente tenham um emagrecimento. Por exemplo, não importa se a pessoa, vamos supor, está tomando o Monjaro, que é uma droga que é muito boa e benéfica para todas as pessoas, porque ela, além de tirar o índice glicêmico, a pessoa que é diabética, ela volta a ter uma qualidade de vida melhor, a diabetes diminui mesmo, a pessoa começa a emagrecer, facilita muito nesse processo, e as pessoas que são saudáveis estão tomando o Monjaro e está ajudando no emagrecimento, e emagrece de uma forma potente, muito rápida. Entretanto, existem vários efeitos colaterais que acontecem em cada pessoa é diferente, pode ter um enjoo, pode ter uma dor de cabeça, pode ter uma febre, pode ter calafrio, pode, por exemplo, ter vertigem, e tudo isso está relacionado aos efeitos colaterais dessa droga. Entretanto, essa droga ela é muito legal em relação aos efeitos colaterais que dão. Por quê? Os efeitos colaterais que são dados através do Monjaro, por exemplo, os que são mais benéficos são melhores do que realmente os que são maléficos. Então, é muita coisa boa para poucos efeitos que vão acontecendo. E voltando lá na nossa conversa inicial, tudo precisa de ter um ciclo, tudo precisa de ter um processo. E esses processos, eles vão acontecendo em cada ser humano de uma forma diferente. Mas, vamos supor, eu tomei o Monjaro, eu vou fazer a minha dieta, né? Vou fazer a minha dieta. Eu, com 2 metros de altura, 165 quilos que eu estava quando eu comecei, 167 quilos que eu estava quando eu comecei, eu estava fazendo uma dieta de 200 gramas de arroz, 200 gramas de feijão, 200 gramas de carne. Salada à vontade. Dá 600 gramas de comida, mas a salada, vamos colocar aí que seja umas 800 gramas. É bastante coisa. E aí eu estava comendo assim, só que eu fui fazer a mesma dieta e eu não consegui, porque o efeito do Monjaro é tirar a fome. Só que daí, vamos lá, tem gente que mesmo tomando Monjaro continua comendo igual um boi. Vai emagrecer, a pessoa vai emagrecer? Não, sim, mas aí por isso que precisa de outros medicamentos, por isso que precisa seguir um protocolo de um endocrinologista. Fazer por conta não dá certo. Mas aí a pessoa mesmo assim vai lá, come uma pizza aqui, um pedacinho, vai enjoar rapidinho, vai comer uma pizza, come um lanchinho aqui, tá beleza. A pessoa comeu. Tudo bem, comeu, mas se ela não se cuidar, ela vai emagrecer menos, não vai ter um resultado tão benéfico, e aí a pessoa... Isso, vai perder a massa magra. Entenderam a ideia? Então ela vai perder a massa magra e vai aumentar a massa gordural. Por quê? A massa magra, ela é como se fosse o punho fechado. A massa gordural é como se fosse a mão aberta. Então, a proporção de 1 para 1 é a mesma, só que um é mais denso do que o outro. Chega a ser discrepante a diferença entre 1 kg de gordura e 1 kg de massa magra. E aí, se nós não contarmos direito essas calorias, não pesarmos na balança e a gente não fizer uma dieta de déficit calórico, não vai emagrecer. Por que eu estou falando sobre isso? A gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos. Por quê? A gente come e ganha energia através da comida dos animais que nós comemos e dos alimentos que nós produzimos. Arroz, feijão, batata, etc. Agora, olha só que interessante. Eu fiz o meu alimento. Eu vou comer arroz e feijão. Se eu te for para me encher e me sustentar de arroz e feijão, cara, eu tenho que comer muito. Muito mesmo. Mas se eu comer um pedaço de proteína, eu já tenho energia, o suficiente para passar pelo menos 3 horas sem comer. Compreender a ideia? Você? Aquele negocinho que ela na semente de chia, no micro-ondas, não? Ou ela na água? A semente de chia na água, no arroz, aonde você colocar, ela é boa porque a chia, quando ela entra em contato com a água, ela expande.
E essa expansão que ela dá, ela meio que forra o seu estômago e você fica mais saciado durante um maior espaço de tempo. Eu andei tomando whey protein com chia, com psyllium, com algumas coisas, mano. Eu me senti empantufado muito tempo. Ela meio que ajuda a emagrecer pra não saudável. Sim, ela é assim, é aquela falsa sensação de que eu tô cheio. O psyllium é a mesma coisa. Você mistura o psyllium, bebeu lá e tal, ele vai forrar no seu estômago, você vai ter aquela falsa sensação que você tá cheio, mas você não tá cheio. Tem gente que fala que o psyllium é como se fosse um monjaro de pobre, né? Porque o monjaro não é um custo-benefício muito acessível. Eu tô chorando para pagar, né? Quantos que é? Depende do tratamento. Tem tratamento de 5 mil, o meu foi 9, né? É porque eu tô tratando outras coisas também, né? Sim, mas ele vem canetinha? Não, eles mandam pra gente uma seringa lá e você aplica no bucho, né? Literalmente no bucho. Né? Sacou, né? É bucho. Você não tem bucho, não? Caramba. Então é o seguinte. Graças a Deus. Oi. Se tomar a buchinha do jejum da noite até o almoço, saciando. Posso sugerir algo? Você quer fazer um jejum intermitente? Jante às 6 horas da tarde e tome café às 6 horas da manhã. Serão 12 horas de jejum. 12 horas. Você entendeu? Porque nesse processo, você jantou às 6 horas da tarde. Vamos supor que você vai dormir às 8 horas. Bebe água, bastante água. Antes de dormir, meia hora antes, vai no banheiro e urina, porque senão sua bexiga vai ficar cheia e você vai urinar na cama. E não é legal. Ou tem que acordar no meio da noite, você corta o sono no meio. Então, para não cortar o seu sono e você não perder o seu sono reparador, você já vai, faz as suas necessidades, urina, e aí você vai deitar. Quando você deitar, você vai estar saciada. Só que você tem que comer, jantar. Tipo assim, arroz, feijão, e pode tomar chia também. Não tem problema, pode tomar. Faz lá um copo com água e engole. Mas antes de comer, meia hora antes. E aí você vai lá e janta. Você já vai jantar menos. E aí você pode passar das 6 horas da noite até as 6 horas da manhã. Quando for no outro dia que você vai para a escola, 6 horas da manhã, você vai acordar com fome. São 12 horas sem comer. E o teu cérebro, mesmo dormindo, ele está assim, trabalhando. E aí você vai acordar no outro dia, vai tomar um café. Tem que ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e uma fonte de gordura. Você pode comer um pão com ovo e queijo. Maravilhoso. É uma refeição perfeita. Pode comer uma fruta junto, tomar café à vontade. À vontade. Eu sugiro que não tome leite com Toddy. Toma. Então, mas assim, não toma café de manhã todinho, com odinho, leve, não faz nada. Igual o meu gato. Você gosta de tomar chá? Gosta de tomar suco? Quer ver? Eu não como nada pra escola, nada. Só uma água e acabou. Então, sabia que quando você não come nada de manhã, o seu corpo entra num estado de alerta? Você come mais durante o dia. Seu corpo entra num estado de alerta e ele vai perceber que você não está se alimentando direito. Você vai diminuir o seu metabolismo e aí você vai começar a armazenar aquilo que você come. Por exemplo, mesmo que você coma pouquinho, ela não vai jogar tudo para energia, ela não vai fazer o ATP direto. Lembrando, gente, que o ATP é a célula de glicose que é quebrada dentro da sua... a molécula de glicose que é quebrada dentro da sua célula que te libera energia. Isso é o ATP, beleza? É a energia que dá pros músculos. Temos que lembrar sempre disso. O que é o ATP, então? A energia da quebra da molécula de açúcar do sangue, que vai liberar o ATP e o gás carbônico. O ATP é a energia, o gás carbônico é o que libera na respiração. Tem ATP. Toda vez que eu falo ATP, fica na cabeça. ATP eu vou lembrar agora, eu acho que é adenosina trifosfato, então ela é uma energia que é liberada no seu corpo, né? Eu acredito que seja isso, eu vou lembrar depois. Enfim, então, observe, a gente só está falando sobre o ciclo da nossa vida, o que a gente come, o que a gente deixa de comer. Se eu tomar o Monjaro e fizer uma dieta legal com um déficit calórico bacana, eu vou emagrecer. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque tudo que nós comemos vira energia. Exemplo. Kevão, e se eu quiser viver uma vida de vegano? Vou comer só salada? Vou comer só
chia, vou comer só coisa que é feita, tipo assim, que é gerada no mato, né? Você pode comer. Ó, couve tem uma fonte boa de proteína. A rúcula tem uma fonte boa de proteína. O celular não tem fonte boa de proteína. Entendeu? Vou fazer a caixinha de celular aqui pra sala. Ah, eu já sei. É bom fazer suco de couve, né? Suco de couve é legal, é bacana, é um detox bacana, tá? Então, assim, tudo isso aí, cara, legal, você pode fazer. Você pode fazer uma dieta vegetariana. Agora, não vai adiantar vocês fazerem dieta vegana. E carnívora. Não, dieta vegana querendo ter uma qualidade de vida melhor do que uma pessoa que come carne. Ah, porque a pessoa que é vegana, ela não vai deixar o seu corpo cheio de toxinas, etc e tal. Gente, presta atenção. É a carne que Eu entendo sobre as pessoas que são veganas, elas lutam por uma causa, sobre a proteção dos animais e etc e tal. Só que todos nós sabemos que a melhor fonte de proteína que nós temos continua sendo a carne. A vermelha também tem uma fonte de ferro. Carnes boas para você comer, que você não vai se empanturrar aumentando o seu ácido úrico, será a carne branca. Carne vermelha já pode aumentar um pouco o seu ácido úrico. E sabia que existem pesquisas que estão falando que a gordura animal ela não é tão problemática assim como as pessoas pensam? realmente não é. Aquela gordura na carne. Aquela gordura da carne ela não é ruim. Entretanto, se você comer demais, Mas é calórico. muito calórico, é uma probabilidade assim, ó. E o que é calórico já é ruim pra mim. O arroz, por exemplo, só para você ter noção, a carne você vai multiplicar vezes 4 a quantidade de proteína. Não, de quantidade de caloria, de energia. A gordura é vezes 9, é 5 vezes mais. Ou seja, se eu comer 100 gramas de carne, eu vou ter quantas gramas de proteína? Vezes 4. Mas, isso, 40. Vamos colocar que seja 40. 40% ali de proteína. Eu não estou falando que é isso, mas assim, eu estou fazendo... Mas se eu tiver de 100 gramas de gordura, eu vou ter 90. É 50 de energia a mais que vai direto para a gordura, porque você já comeu como gordura, já vai para a sua corrente sanguínea como gordura e você já vai ficar mais gordo e com o seu sangue bem gordinho também, que o sangue gordinho não é saudável. Gordura no sangue não... Isso, se você tiver um excesso. Por exemplo, todo final de semana eu estou comendo churrasco, tomando refrigerante normal, sem ser um refrigerante zero, e tô fazendo esse... Cara, você já vai se lascar nisso aí. Quer tomar um refrigerante? Toma um refrigerante zero. Porque o refrigerante normal, ele é cheio de açúcar. Se você quer se matar, se mate com uma coisa que seja zero e também seja gostoso igual. Existem pessoas que pensam assim, se eu já vou me matar tomando açúcar. Beleza. Vocês sabiam que o açúcar e o sal é o maior vilão do ser humano? Vocês sabiam disso? O açúcar e o sal? Sal. Não, porque assim, ó. O que a gente geralmente come? Geralmente nós comemos alguma coisa salgada junto com alguma coisa doce. Exemplo, acabo de comer um almoção lá. Arroz, feijão, macarrão, lasanha, churrasco, tudo mesmo almoço. E salpicão, coloca tudo. É aquela, né? Aí você vai lá e comeu tal, barriga desse tamanho. O que vem logo depois do almoço? Docinho. Sobremesa, né? Um açaizão, assim, de 700. Você tá maluco, Luísa? Nossa, Deus, hein? Mas aí, olha só. Aí vocês vão lá, vocês vão comer. Comeram, olha que legal. Agora você me deu vontade de sair. Vocês comeram. Coisa de vontade é coisa de grávida. Minha esposa, quando tava grávida, via cheia de vontade aí. Você tá falando Não. Tá, aí gente, olha só, observa. Então, tudo isso que eu tô comentando com vocês, você come e vai lá e ainda tomou junto um refrigerante cheio de ar. Gente, vocês já se lascaram nessa aí. Sabe por quê? Um copo de refrigerante tem muito açúcar.
Se você for ferver ele, você vai ver que ele vai estar ainda numa concentração bem grande. Toda aquela concentração é açúcar puro. Mas que vamos, eu não gosto de refrigerante zero. O refrigerante zero, ele é cheio de conservante, é cheio de sódio, tá bom. Vocês estão falando do refrigerante cheio de sódio, né? Quer saber de uma coisa? Quem gosta de comer aquela batata Ruffles? Ou aquela batata Pringles? Uma delícia, né, velho? Hein? Você sabe a quantidade de sódio que tem em uma porção? De 100? Para de falar disso, não quero saber. Uma porção, uma porção, não é o pacote inteiro, mas uma porção de Pringles, uma porção tem 400 miligramas de sódio. E a Coca-Cola tem 30 gramas de sódio. Uma zero. Mano, eu tomo 2 litros fácil. Não, mas aí é o seguinte, no copo de 120 ml. Eu não tomo copo. Aí você vai tomar 1 litro, é só pegar, no caso, você vai pegar 120, para dar 1 litro você vai multiplicar por 6, vai dar 6 vezes 4, 240 miligramas de sódio. Mas é zero. Mas o refrigerante é zero, então você não vai ter o açúcar. Ah, mas Kevão, tudo bem, mas do jeito que você está falando, tal. Gente, você sabia que tudo tem sódio? Você sabia que se você comer um arroz salgado, um feijão salgado, vai ter sódio? Porque o sal que nós comemos em casa, o nome dele é cloreto de sódio. Então, pessoal, não adianta. Quer ter uma vida saudável? Evite tomar um refrigerante gordo. Você sabia que suco é pior do que você tomar um refrigerante zero? Eu acho que muito açúcar. Mostrar ela pro povo. Dá pra ver ali? Não, ué, tá te vendo. Não, bate o preto na tela. Foi. Ai, que susto. Olha essa Carolina, né? Olha aqui, Só porque a Carol não veio, ela não vai participar. Olha, só Não, porque os caras legais. Não, sorriso, bicho, não. Ei, filha, puxa o cabelo dela. É eu ou ela? Ela tá olhando. Já começa a chorar. Ah, eu sei que eu sou. Vem, papai, vem. Vamos dar aula para as meninas feias, vem. Vamos dar aula para essas broacas. Não, deixa ela pra gente. Ai, meu Deus. É, tá com a pessoa que ela mais ama na vida, depois da mãe dela. Ela fica com você todo dia. Ela nunca fica com a gente. Mas é lógico, ela é minha filha. Ah, deixa eu Ai, Kevin. Ela Ela não tá tá parecendo. pensando, né, Kevin? Ela tá nem fazendo barulho. Ai, show! Confio, não vai ser você. Ai, show, papai! Ai, show, papai! Ai, show! Alguém faz um Felipe pra mim. Ai, eu tenho medo do Kevin pra olhar pra mim. Gente, essa aqui é a herdeira da Atomos. Ah, meu Deus. Nossa, ela não gostou de você viu, né? Na hora que você falou... É, papai. Essas meninas tudo feia. Essas meninas tudo feia. Toma, segura um pouquinho. Deixa eu agora que eu vou Tem que ser uma Disney. Deixa eu só ter só eu. Feito. Você quer ir com ela? Ela falou. Não quer não. Não parece que ela criança. Tá, vamos lá, gente. Vamos lá, então. Então, assim, ó, voltando àquele nosso assunto, então, tudo que você come vai virar energia. E tudo que vira energia depois é liberado. E vocês sabiam que aquilo que vocês liberam pode virar energia para as plantas? Sabia que pode virar energia para as plantas? As fezes de todos os animais é rica em material orgânico. E material orgânico libera muito o quê? Organismos. Muitos micro-organismos que ajudam. Micro-organismos que vai ajudar no quê? Vai ajudar na sustentação e na melhoria das plantas. Por exemplo, se você plantar alguma coisa, vai nascer legal, tudo filezinho. Mas se você colocar um adubo, melhorar a terra, ela vai nascer com uma qualidade melhor. Por exemplo, vocês sabiam que uma fruta que fica num cemitério, por exemplo, pode dar frutos bem docinhos? Sim, por causa do adubo. Por causa dos cadáveres que liberam muito material orgânico lá dentro, tá?
Bom, prosseguindo. A manga de cemitério é gostosa, hein? Bastante, bem docinha. E, gente, não tem problema nenhum, porque assim, ó, nosso corpo é energia. Se voltar pra Terra, nós vamos voltar a ser energia. Aí se você Pegou o quê? é espírita... Não? Ah, aqui. Dá-te, papaizinho. Não, papai não vai pegar esse agora. Não faz sentido. Não. Mas se usar deixa agora, se deixar de virar. Cê- Minha filha não vai precisar de curso. A minha filha não vai precisar de curso. Papai vai ensinar tudo. Ela parece você, só que ela O queixinho dela é da minha família. Ela é sua família ou é dela? Da minha família, no caso. É genética. A escovinha da bochecha também. E é o cabelo loiro? O cabelo é da mãe dela. Você tava no quê? Oi? Nós nunca tivemos sem nada. Aí, ela é Direto. Já vi pra mim direto. Eu vi. Tira a barba direto. Vamos lá, gente. Vamos? Filha, para de atrapalhar as meninas aprender. Filha, Ninguém aprendeu. tá todo mundo querendo pegar ela no colo. Meu Deus do céu. Mas também ela é linda, né? Mas assim, ó, sai aqui do lado. Lógico que ela é linda. Foi eu que fiz. Não, tinha a beleza da... Tinha que ser. esposa também. Mas eu fiz a parte da escolha, né? Entendeu? Eu fiz a parte da escolha e Deus abençoou. Você escolheu o quê? Da cegonha? Você botou os cabelos lá? Não, eu escolhi que ela fosse a cara da mãe dela lá. Nossa, Coisa as linda. loiras não... Eles são... Né, filha? Na cegonha foi o vídeo. Tá, gente, vamos lá. Vamos terminar isso aqui logo? A gente vai levar dentro já. Então é o seguinte. O ciclo da água, ele é o primeiro que a gente vai estudar. Por quê? Quando a gente pega e fala sobre os alimentos, fala sobre energia, sem água não existe ser vivo. A água ele serve para manutenção do nosso fluido. A água ela serve para deixar a nossa pele mais lisinha. A água serve para nos hidratar. Se nós ficarmos desidratados, nós podemos morrer por desidratação. E a desidratação ela traz vários problemas muito, muito ruins para todos nós, né? Bom, quando a gente fala do ciclo da água, ele é da seguinte maneira. Ele é impulsionado pela energia solar, porque ele depende fundamentalmente da evaporação da água, que está no solo, que está nos rios, que está nos mares. Nossa, Você até o quê, menina? tá chamando a Paola, ó. Ô filha, é bruaca, filha, dá ideia não. Eu falei. Pode ter já, tá, Paola? Menina, Ué, tu tá rindo pro filho dos outros e não quer ter um só? Ô filha, você já tá maior do que a metade da Eleren. Liga dele, não. O segundo fechou. Cara, é verdade, olha só, mano. É sério. Eu ia pegar. Olha isso. É verdade. Se eu pegar, eu ia bem, né? Eleren de Deus. Olha, quanto teria altura? Tem 1,50, né, Eleren? 1,10. Olha aqui. Quantos meses sua filha A tem? minha filha deve estar com 75 centímetros, então ela tem a metade de uma pessoa de 1,5 m. 58? Não gostei disso, Kevin. Não gostei. Quanto tempo? Vai fazer 9. Tá. Rapaz, esse menino vai ser esticado. Você viu o tamanho que ela tá? Roupa de 1 ano tá Quantos quilos já? 8,5. Não, mas tem criança menor que ela que já pesa 8 quilos. Ela Mas é. esse criança normalmente é mais forte, né? Ela é saudável, Tá, gente, vamos lá. Eu vou levar ela pra dentro de novo, gente. Então, sei. Você que fica falando dele. Não, é porque vocês não param de dar atenção pra ela. Presta atenção aqui. Filha, olha papai. Presta atenção na aula. Tá mostrando o dedo pra mim. Vai te dar um tapa nessa bunda sua. Ixi, vou ter que cortar essa parte. Não pode bater nos filhos. Pode sentar na Bíblia lá. Na Bíblia lá. É sério, tá na Bíblia. Né, filha? Papai nunca vai bater, né? Ó. O sol, ele vai esquentar toda a água. A água, ela vai subir. Quando ela chegar a uma determinada altura, a temperatura vai estar mais baixa, então ela vai condensar. Quando ocorre a condensação, ocorre a formação de nuvens. A formação de nuvens vai formar o quê? A precipitação de chuva. Tá?
precipitação de chuva. A neve se chegar próximo de um local muito frio, como dos polos, né? Mas aí nesse lugar frio não chove? Chove gelo. Chove gelo? Chove gelo, é. Não, chove água líquida. Assim. Cagada. Tá? E aí, então, por exemplo, a neve, a queda da neve é como se fosse uma chuva. Uhum. E aí, olha só, tá com sono já. E aí, a Eleve tá balançando ela. Daqui a pouco ela chora vendo esse cara feio, hein, meu Deus do céu. É você que se perde. Né? Filha, presta atenção no papai. Filha. Ela tá coçando. Não, ela tá com sono, ela tá com sono. Deixa eu levar ela pra mãe dela, daí. Ela tá se estressando. Vem, papaizão, vem. O ciclo da água, então, ele vai funcionar de que maneira? Ó, evaporação, condensação, precipitação, filtração, lençóis freáticos, rios, mares. E volta tudo de novo para cima. Fechou? Que nem tá no esquema de vocês aí. Então, olha só. Primeiro começa pela parte da evaporação ou a transpiração das plantas. A evapotranspiração. Tá? Junta-se tudo lá na parte de cima da nossa atmosfera, vai ser condensada e essa condensação gera as nuvens. As nuvens se condensam, tá? E elas seguem. Deixa eu ver se tá gravando, para não conseguir nem da outra vez que eu gravei aquela aula e não ficou salvo. Fiquei muito chateado. Não, tá. Aqui tá. É azulzinho mesmo. E aí, olha só. Depois a evaporação de rios e oceanos, depois vem a condensação e a precipitação. Aí nós temos o grande ciclo, que inclui os seres vivos, com o destaque da evapotranspiração. A transpiração das plantas e animais, mais a evaporação do solo e a ingestão de água. Então, quando vocês tomam água, vocês também estão fazendo o quê? Participando do ciclo biológico, biogeoquímico, do ciclo da água, tá? Olha só, atenção. O desmatamento, especialmente da Amazônia, reduz drasticamente a evapotranspiração, diminuindo a formação dos rios voadores, que no caso os rios voadores são as nuvens carregadas, tá? São grandes rios de água, um volume gigantesco de água, fechou? Diminuindo a formação dos rios voadores e alterando o regime de chuva em outras regiões do Brasil. Você sabia que as nuvens que são formadas aqui, elas descem pro sul e centro-oeste, sudeste e centro-oeste? Elas descem. A maior parte do carbono é consumido lá mesmo, mas as nuvens, elas são transportadas pelos ventos. E se a gente desmatar, vai chegar uma hora que essa região vai ficar semi-árida. Pode falar. Eu vi um vídeo no TikTok de um podcast que o cara que falava sobre colocar placa solar no deserto do Saara. E aí ele falou que a Amazônia ia morrer, porque todo ano voa areia do deserto do Saara para a Amazônia. E, tipo, é como se fosse um sedimento. Tipo assim, o que é areia? É aquilo ali que traz, tipo, organismo. Sim. Quem falou isso aí foi o Sarjão dos Foguetes. Isso, pois é. Né? Então, o vento traz nuvens de areia e serve como se fosse adubo para as plantas. Sim. Mas é o ciclo da vida, né? É importante. Aí, depois do ciclo da água, nós precisamos aprender o ciclo do carbono, tá? O carbono é a base molecular dos organismos, né? No caso, as moléculas orgânicas. O seu ciclo é baseado no equilíbrio entre fixação de CO2 na atmosfera e a sua devolução. Ou seja, o CO2, o gás carbônico, ele é importante para nós seres humanos. Se 1% de gás carbônico fosse a mais ou a menos, nós não estaríamos aqui. Porque o gás carbônico está em ressonância com a vida, manutenção da vida. Se o gás carbônico deixa de existir vida, porque as plantas se alimentam de gás carbônico. As plantas se alimentam de gás carbônico e liberam o gás oxigênio, que também é importante, né? Vamos lá então. A retirada de CO2, ela acontece de que maneira? Ela acontece através da fotossíntese das plantas, que ela retira isso da atmosfera, e ela depois libera isso como um gás oxigênio para a atmosfera.
as algas marinhas são os principais sumidouros naturais de gás carbônico. Sabia que as algas e as cianobactérias que tem dentro do oceano, elas são responsáveis pela manutenção de limpeza do pulmão do nosso mundo? O pulmão do mundo não é, como o pessoal fala, a Amazônia, porque o gás carbônico gerado pela Amazônia é consumido pela própria floresta. Mas o gás carbônico utilizado e liberado pelas cianobactérias que saem de dentro do mar, elas são realmente a fonte de oxigênio que nós utilizamos desde o princípio de todos os tempos, certo? Aí nós temos a devolução. Ela ocorre quando? Através da respiração celular ou da decomposição das matérias orgânicas, ou pela combustão. Combustão de quê? O que é o combustível? Vocês sabem o que é o petróleo? Mas o que é o fóssil? É material orgânico que foi depositado em um lago, e aí veio as terras e foi tampando, compactando, e aí ela se tornou aquele líquido, certo? Eles transformam o petróleo. Eles transformam o material orgânico dos seres que já morreram há 1000 anos atrás em energia. Como que esses caras descobriram isso? Então, eles descobriram que saiu uma massa preta do solo quando o cara foi furar um poço. E aí eles descobriram que aquele óleo lá que tinha, ele queimava. Né? E quando ele descobriu que aquele óleo queimava, eu falei, posso usar isso aqui no lugar do carvão. E foi quando ele foi começar a ser usado no lugar do carvão, porque antes eles usavam carvão mineral. E o carvão mineral, ele é feito também por material orgânico compactado na terra. Entendeu? Entenderam a ideia? Vocês podem criar carvão mineral, ou seja, vocês vão precisar de pegar uma madeira e fazer essa madeira, tipo assim, queimando aos poucos, mas sem queimar. Ela vai ficar preta, mas não vai... Isso, ela não vai, por exemplo, queimar a ponto de você não conseguir queimar ela depois. Certo? Então você tem que queimar ela para ela ficar daquela corzinha preta. Não vai ficar branco. Isso, tá? Não pode virar cinza. Certo? E aí, olha só. A queima de biomassa e combustíveis fósseis também ela serve para quê? Para devolver o gás carbônico para a atmosfera. Só que qual que é o problema? Não libera só gás carbônico, libera gás carbônico e monóxido de carbono, que é prejudicial para mim e para vocês, que somos seres humanos. O monóxido de carbono, ele é muito prejudicial para nós, porque ele, ao invés de deixar a gente respirar, ele nos asfixia. O gás carbônico também, entretanto, ele não é tão nocivo assim como o monóxido de carbono. Fechou? Vamos lá. Então, observa aí. O ciclo ele vai começar ali no mar e no mar e no solo, né? Ele começa ali naquela região. O que vai acontecer? As algas elas vão respirar e elas vão liberar, elas vão tirando esse gás carbônico, vai liberar o quê? Vai liberar o gás oxigênio. As plantas vão pegar do sol, elas vão pegar do sol todo o gás carbônico, toda a energia do sol, mais o gás carbônico da atmosfera e vai mandar pro solo como matéria orgânica, tá? E aí, todos os seres vivos que morrem também vão pro solo. As árvores, elas puxam a seiva do solo, mas elas também fixam o nitrogênio no solo. Os nitrogênios são fixados no solo, tá bom? Eles não são fixados fora do solo. E aí, depois da decomposição, vira o petróleo, né? Mas aí a gente vai usar o petróleo e vai liberar o gás carbônico para a atmosfera. Então vamos primeiro começar pela parte de liberação de gás carbônico para a atmosfera. Cidades, usinas, carros, tudo isso libera gás carbônico para a atmosfera, certo? E vai liberando para a atmosfera. Desmatamento libera gás carbônico, porque a queima de qualquer coisa que seja orgânico libera gás carbônico para a atmosfera. E aí nós temos alguns seres vivos debaixo do mar também que vão liberar gás carbônico para a atmosfera. Nós também liberamos gás carbônico para a atmosfera, tá? Em formato de metano. Um arrotinho, um peidinho, né? Tudo isso aí é uma liberação de monóxido de carbono,
Ah, cara, esqueci o nome agora. Não, é... metano, gás metano. E a gente libera o gás metano para a atmosfera, tá? Que é feito de carbono e de oxigênio, tá? Gás metano. E aí a gente libera para a atmosfera, as plantas vão pegar esse gás carbônico, vão transformar em frutas, em algumas coisas, e a decomposição dessas frutas vai virar adubo para a terra, pela quantidade de carbono que é liberado através da decomposição. Parte vai para o solo, parte vai lá para as reservas ali de petróleo, e aí depois ela volta no solo pela respiração do solo. O solo também respira. E a respiração do solo vai fazer o quê? Quando você tem um solo rico, cheio de carbono, as plantas vivem muito bem. Por exemplo, dentro de um... Por que a gente falou que a manga do cemitério é gostosa? Por que a gente falou? Porque, lógico, imagina a quantidade de cadáver lá dentro, lá que está liberando gás carbônico ali dentro o tempo todo, se decompondo, ela vai ter um solo rico de gás carbônico, não é? Então, se você... Tem aquelas plantas que nascem por causa do passarinho. Isso. O passarinho como semente é um adubo natural. Por exemplo, você sabia que se você ir no sítio, pegar 1 quilo de bosta seca lá, chegar lá na sua casa e colocar nas plantinhas, você sabia que as suas plantas elas vão ficar boas? Não, mas ela vai ficar... Não, é que você é do sítio, né, mano? Falar o conhecimento dele. Tá bom, Não, isso aí eu não estudei, não. Eu estudei física, eu não estudei biologia. A Mariana não sabia disso. Você sabia, Mariana? Entendeu? Que o cocô o cocô do boi ele serve como adubo? Muito bom? Fogão de água é melhor que tudo. Tem gente que não sabe disso. Como assim? Mas por quê? Por que que o gado... Olha só, gente. Por que o gado ele tem esse cocô bom? Porque ele se alimenta do quê? De capim. De capim. E o capim? Tem. Que embaixo dele tem uma quantidade boa de gás carbônico. Gás carbônico não, de carbono. Mas o da galinha é melhor. Tá bom. Eu nunca provei, não. É Eu também quero provar. pior. Então, como é que funciona o ciclo? Vamos lá. O primeiro, a cidade libera gás carbônico. Os seres vivos liberam gás carbônico. Toda a floresta também libera um pouco de gás carbônico. E aí vai para a atmosfera. As plantas, elas pegam esse gás carbônico e liberam oxigênio. As algas pegam esse gás carbônico e liberam oxigênio no processo de fotossíntese. E os decompósitos, no caso, a decomposição de material orgânico, vai liberar gás carbônico pro chão. E o chão vai ficar rico em gás carbônico. E aí esse gás carbônico ele volta para nós através de alimento. Porque se o boi come o capim, a gente come a carne do boi, logo a gente está comendo esse gás carbônico de volta. Porque nós precisamos, porque o nosso corpo é feito de material orgânico. Alerta! A queima excessiva de combustíveis fósseis libera carbono que estava armazenado na litosfera há milhões de anos, intensificando o efeito estufa e causando o aquecimento global. Bom, no vermelhinho. Vocês já perceberam que cidades grandes, o céu é meio preto sempre, a vida inteira? É sempre preto, escuro. Por que aquilo lá acontece? Porque libera muito gás carbônico. Por que ele libera? Na queima de combustíveis fósseis. E essa grande massa que é liberada, a cidade toda fica carregada com muita nuvem preta. E aí o que acontece? A luz entra na atmosfera, mas ela não consegue, fica condensada ali. E com isso aumenta a temperatura do nosso planeta. E não se enganem. Não vão acreditar que em pautas sensacionalistas dizendo que o carbono que é liberado na atmosfera vai matar todos nós. Não vai acontecer. Porque o nosso planeta ele tem um ciclo natural. Ele vai ter uma época de gelo e vai ter uma época de degelo. E vai ter uma época mais quente. Então nós temos vários ciclos do nosso próprio planeta. Nós já passamos por pelo menos 4 eras glaciais no nosso planeta.
Já aconteceu, a última que teve já tinha seres humanos vivos. Os homos de Neandertais, aquele povo já existia. E aí começou a evolução. E aí, tanto é que até os filmes tratam sobre isso. Não tem a Era do Gelo? A Era do Gelo, dos Dentes de Sabre e tal. Já existiam os seres vivos que praticamente existem hoje, que hoje nós temos os descendentes. Por que o mamute não existe mais? Vocês sabem por que os mamutes não existem mais? Porque os mamutes eles eram muito grandões, eles eram enormes, eles precisavam de comer muito para sobreviver. E eles eram muito peludos. Então chegou uma época que começou a ficar mais quente o nosso planeta e essa espécie ela não se adaptou bem. Que espécie que se adaptou bem? Os descendentes deles, que não tinham tanto pelo, e os elefantes, que não tinham tanto pelo, e eles foram se evoluindo. Por quê? Na época muito quente, vocês já ouviram falar da titanoboa? Já. A titanoboa foi a maior serpente que existiu em todo o nosso planeta. Meninas, fala. É gás carbônico, a planta respira, né? Ela inspira gás carbônico, transforma em energia e libera o gás oxigênio. Tá? Só que ela tem que somar junto com a energia solar, com os fótons. Tá? Então, olha só, gente. A titanoboa é uma serpente muito grandona. Aí nós tivemos outros seres vivos bem grandões também, como crocodilos enormes, como também umas baleias gigantes. Na época que o nosso planeta era muito mais quente. Os animais eles eram bem maiores. Se hoje nós seres humanos voltássemos na época em que esses animais existiam, nós não sobreviveríamos porque tinham até centopeias gigantes. Deixa eu falar isso. Eu acho que a gente sobreviveria porque nos Crowds eles lutavam e sobreviveram. Você sabia que os Krulls eles não eram seres humanos, né? Eles eram o que então? Eles eram de outra espécie. Eles eram como se fossem os homens de Neandertais. Você sabia que a gente já é a segunda evolução dos Homo sapiens, né? Eles somos Homo sapiens. Eu já vi. Não, tudo bem, eu tô falando sobre evolução e ela falou sobre os Krulls. Não, mas eles não são humanos. Não, eles são uma espécie ultrapassada de humano. Mas ele é humano sim. Ele já é uma evolução, por isso que ele é mais inteligente do que os Krulls. E tem aquela outra família também. E aquela outra família também já é mais inteligente. Você entendeu? Eu acho que traz essa problema. Você entendeu? Você pode ver que os Krulls, eles têm aspectos mais como assim, a cabeça é maior, até da menina. A cabeça é maior, eles são mais mais robustos, mais fortes. Por quê? Naquela época eles precisavam ser assim. A evolução trouxe a inteligência para o ser humano. Tem que pagar as casinhas, uma rede, umas caras. Tanto é que existem imagens feitas por esses seres vivos mais ultrapassados. Eles pegaram essa pedra, pegaram a tinta que eles colocaram nessa pedra e colocaram o tempo de carbono. E lá eles conseguiram detectar que realmente era uma espécie mais antiga. Será que a gente vai evoluir de novo? A gente vai evoluir? Não. A gente já evoluiu. Vocês sabiam, gente, que a espécie humana, há uns anos atrás, vamos colocar assim, 200 anos atrás, as mulheres e os homens, todos, tinham muito mais cabelo do que hoje? Quando eu falo muito mais, é muito mais. Conforme as espécies vão se atualizando, o cabelo está deixando de existir. Por exemplo, tem homens que nascem, crescem e morrem sem pelo no corpo. Aí você fala assim, você fica rapando. Não, eu não tenho mesmo. Então isso aí é uma condição genética por evolução. Então, eu conheci um professor de biologia lá em Rolim de Moura, que ele vivia dizendo que nós seres humanos chegaríamos numa época que nós não teríamos nem cabelo. Eu concordo, é estranho. Certo? Mas isso aí é uma teoria. É uma evolução então aos poucos. É uma teoria. Eu achei que seria uma evolução tipo assim, veio, pá, tudo, nada. Assim, por exemplo, vamos falar sobre evolução intelectual do ser humano. No passado, lá no passadinho mesmo, os seres humanos eles eram só ferro e fogo. Aí teve um cara que falou assim, eu vou criar uma ferramenta. Criou uma pedra que batia e quebrava as coisas. Ele falou, e se eu afiar essa pedra? Aí ele foi lá e afiou, ele viu que aquilo lá cortava.
E aí ele começou a ter lança, começou a fazer lança. O processo de evolução foi acontecendo. Depois ele pegou um pedaço de cipó e viu que dava para fazer uma corda. Depois ele viu que um arco com cipó dava para fazer um arco que atirava pequenos pedaços de madeira. E aí o ser humano ele foi evoluindo assim, através da guerra e da luta. Depois de um certo tempo, a guerra e a luta ela estava tão aflorada que alguns seres super inteligentes, pensadores daquela época, começaram a imaginar de uma forma diferente. E se nós começássemos a raciocinar de uma maneira diferente o mundo como é que ele é? Aí nós viemos para o primeiro, que a gente sempre cita ele, que é o Aristóteles. Foi um dos primeiros caras pensantes. Aristóteles, Sócrates, né? Hoje nós temos vários modelos socráticos de governo, por exemplo, né? Sócrates foi um pensador muito importante. Mas aí a gente vem lá para a época de Aristóteles, lá na Grécia Antiga, que Aristóteles falava o seguinte, que se eu pegar um negócio e tirar daqui, ele vai se mover. É óbvio, né? Mas aí ele começou a observar isso e viu que ele dava para calcular. Então, o primeiro sistema de geóide do nosso planeta foi feito por uma pessoa tipo Aristóteles. Se eu não me engano, foi ele que fez um cálculo que viu que a Terra tinha uma curvatura. Ele observou isso por causa do ângulo do Sol e da mesma posição no mesmo horário que ele estava em uma outra situação, em outro local. É porque a gente tinha celular. Se tivesse, eles iam pensar nisso. Exatamente. Aí eu vou chegar aí, calma que eu vou chegar aí. Então, nesse processo evolutivo do ser humano, eles foram pegando alguma coisa do passado e foram passando para frente. Foi Aristóteles, aí veio Sócrates, Platão, e Platão vem ensinando de todos os outros, e todos os outros, e todos os outros, até a gente chegar ali no meados de 1800, 1900, que foi o boom da tecnologia, onde os físicos, químicos, matemáticos, criou-se esse mundo globalizado que nós temos hoje. Não se enganem, quem criou a maioria das coisas que nós utilizamos hoje foram cientistas. Quem inventou o ar-condicionado, quem inventou a tela do celular, quem inventou isso, quem inventou aquilo, foram cientistas. Se não fossem os físicos, os matemáticos, os biólogos, os químicos, nós não teríamos nem a metade das coisas que nós temos no nosso planeta, por exemplo. Hoje, que a gente usa de benefícios. Por exemplo, o ar-condicionado é uma coisa maravilhosa, não é gostoso? Ó, tá fresquinho aqui dentro. Mas se a gente tivesse ar-condicionado, ia estar bem quente, não é? E aí, o que eles criaram também? Um negócio chamado smartphone. Nesse século, o smartphone deixou de ser aquele telefone tijolão que a gente tinha no século passado e se transformou no smartphone que nós temos nos dias de... E aí, gente? Será que vai ter como melhorar a câmera? Vai funcionar todo? Pode comer, pode comer. Pode comer. Pode comer se dividir caçar. E aí, gente, olha só que interessante. Essas tecnologias que foram sendo inventadas, ao invés de evoluir os seres humanos, está evoluindo. Ninguém mais usa o cérebro, ninguém sabe como. Exemplo. Pessoal, façam uma atividade. A atividade é só fazer o quê? Eu tenho um corpo de 5 kg que está sendo acelerado a 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule qual que é a força. Não sei, professor. Gente, como que a gente faz, gente? É simples. Como é que é a força? Não sei. Aí vai lá, tira a foto. Tá. Chat, resolva. Aí o chat vai colocar assim, ó. Ó. E tem gente que coloca desse jeito. F é igual a 5 quilogramas X 2 metros por segundo ao quadrado. Aí vai fazer assim. Aí vai fazer força é igual a 10 Newton. Só que não coloca assim, ó. Tio. Quem faz isso? Aí eu, lindamente, coloco assim em cima. E... Meu Deus, jeito certo de fazer então. Quem é que faz isso, meu Deus? Mas por que você Nossa, ele faz isso
merece, ó. Não, pelo amor de Mas por quê? Deus. Mas eu não curti. Existem algumas pessoas que eu posso apontar o dedo, mas eu não vou fazer isso porque eu sou uma pessoa educada. Não tem problema, não tem problema. É de plástico, não vai quebrar não. Eu entendi, eu vou comprar outros. E aí, galera, olha que incrível. Olha só quanto que é incrível isso. Não, filme, pelo amor de Deus. As pessoas, elas estão com preguiça. Gente, por favor. As pessoas estão com preguiça de pensar hoje em dia. Porque a pessoa pega o celular, é só assim, ó, TikTok, rolagem, vai Instagram, rolagem. É todos nós, não podemos. Não, eu faço isso, eu não tô me distanciando disso. Entretanto, se eu precisar parar para fazer alguma coisa, eu vou sentar minha bunda na cadeira e eu vou estudar o conteúdo que eu sei como é que faz para estudar. Diferente de muitas pessoas. Por exemplo, eu posso usar a inteligência artificial na minha vida o dia inteiro, o tempo inteiro. E eu vou usar perfeitamente. Só que eu vou fazer uma atividade. Eu vou pegar a inteligência artificial para fazer atividade para mim, ou eu vou falar assim, como que eu faço o cálculo de tal coisa? Ela vai me dar uma fórmula, eu vou entender como é que é a fórmula, o que precisa para aquela fórmula, e eu vou aplicar. Me explique como usar essa fórmula. Não, mas as pessoas falam assim, Eu faço isso. faz bosta, menino. Sim. Agora me deu o resultado pra não ter calma. As pessoas colocam assim, ó, resolva. E quando você diz resolva, Resolve. ele vai resolver. Só que daí, olha como é que fica a desgrama que o cara coloca. Gente, e aí, olha só que interessante. O que prejudica muito é que hoje em dia até os próprios professores estão usando para poder fazer avaliações. Entretanto, se o professor pegar a avaliação e não souber corrigir a prova, não vai adiantar. Então, cria-se a avaliação, corrige essa prova antes de enviar para os alunos. Eu caí na besteira uma vez de fazer e não visualizar tal, só peguei, copiei, colei e mandei. Mano, eu passei vergonha, porque a prova ficou cheia de erro. Vocês entenderam? Ele não acerta tudo. Tem aquele negócio lá de falar que ele nunca acerta tudo. Não, ele não acerta. Não, mas assim, o pago, ele é diferente. O pago, ele realmente acerta. Só que daí você tem que selecionar a ferramenta correta para poder ele responder certo. Mas eu não estou incentivando vocês a usarem isso de uma forma para prejudicar o conhecimento de vocês. Estou falando que vocês podem usar. Por exemplo, o Gemini mesmo. Se você pedir para que ele faça um guia de estudo, ele vai te dar um guia para você estudar. E você vai passar as páginas. É incrível. Só que podcast. Só que daí, o que vocês fazem? Vocês pegam e pedem para ele fazer. Não é assim que faz. Usem a inteligência artificial para ajudar vocês a chegarem no resultado. Entenderam? Eu tô falando vocês porque assim, eu tô falando da geração. E o Einstein, ele disse o seguinte, tá? Numa das entrevistas, ele falou assim, eu temo... Einstein. Aí, já tô pensando em O Einstein, ele disse o seguinte, eu temo que a tecnologia vai nos dar uma geração de imbecis. Bom, voltando aqui, agora a gente vai pro ciclo que mais cai no Enem, que é o ciclo do nitrogênio, tá? Gente, o ciclo do nitrogênio acontece primeiramente pelo que, ó, ele tem 78% da atmosfera, ou seja, 78% dos gases da atmosfera é de gás nitrogênio, mas não pode ser assimilado diretamente pelas plantas e pelos animais. Elas são convertidas através de formas de utilizar de bactérias especializadas que ficam nas raízes das plantas, tá? Observa. Primeiro começa assim. A primeira etapa começa na formação de nitrato. O nitrato ele vai se fixar nas plantas, tá? Também existe a absorção aquática também desse nitrogênio e vai ser liberado para a atmosfera através dessa troca gasosa da respiração, né? Então, olha só, como que vai acontecer essa troca para a atmosfera? Olha só, vamos da indústria para cá. A indústria de transporte, emissão de indústrias de transporte com NO3, o NO3 que é o nitrato, tá? Aí tem a ação antrópica, que é no caso da queima dos
fluidos de grandes indústrias, né? E aí nós vamos ter o escoamento agrícola para a água, ou seja, toda aquela água que desce pelo meio agrícola e vai para a água, leva nitrogênio também. Aí nós temos também a absorção aquática, que vai ser fixada nas cianobactérias, e aí tudo vem para a nossa atmosfera. Tá? Então tudo libera para a atmosfera. E aí da atmosfera ela vem para a fixação das plantas. De que forma? Através de raios. Olha ali, fixação atmosférica. Tá? Aí tem um consumo de proteína. Nós também conseguimos... Raio de... Chuva, O raio também libera nitrogênio. E aí existe a fixação biológica. Como que acontece? Através das bactérias que ficam nas raízes, que a gente chama de bactérias Rhizobium, que são em leguminosas, tipo a vagem e o feijão, tá? Que convertem o gás nitrogênio em amônia. A nitrificação é a transformação da amônia em nitrato, que é o NO3, que forma a forma mais absorvida pelas plantas, pelas bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter, né? E aí depois nós vamos ter a desnitrificação, que é a bactéria transformando o nitrato do solo de volta em N2 gasoso pelo processo de respiração, tá? Decomposição de matéria, libera gás nitrogênio, libera nitrogênio para o solo, né? Então tudo isso aí está relacionado. É muito parecido, todos eles são muito parecidos. Primeiro, eles vêm para nós, são fixados, vão para o solo, do solo ele vai se transformar em nitrito e nitrato, tá? No caso, primeiro em amônia, depois nitrato e depois transformado em nitrito, primeiro nitrito, depois nitrato, e depois ele vem para no caso, para as plantas, se liga nas plantas e a gente se alimenta dos animais que comeram essas plantas. Ou a gente se alimenta de plantas que tem isso, mas a gente não consegue quebrar essas moléculas de folhas, por exemplo. A gente come que tipo de proteína que come mato o dia inteiro? Vaca. A vaca ela come e ela consegue quebrar as moléculas das plantas para poder absorver o nitrogênio. E a gente não come carne do boi? Então a gente absorve nitrogênio a partir desse processo de comer a carne, entendeu? Isso. Tá? E com isso a gente vai ter algumas atividades para fazer agora. Lembrando que esse último aqui é o mais cobrado no Enem. Então vocês precisam saber. Primeiro, fixação nas raízes das plantas pela bactéria Rhizobium. Depois, a nitrificação, que vai transformar em amônia, que primeiro passa de gás nitrogênio para amônia, nitrito e nitrato. Tá? E depois a desnitrificação, que é quando as bactérias transformam o nitrato de volta em é como se fosse a decomposição dos seres vivos, né? E oxigênio não, gás nitrogênio de volta para a atmosfera. E aí a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Curte, compartilha e até a próxima aula.